Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. Então, hoje é o momento de revisão e avaliação, aula de número 17. Então, vamos relembrar aquilo que foi abordado durante estes primeiros momentos da nossa unidade 1, ok? Então, venham comigo. Nossa revisão tem como conteúdo o pré-modernismo brasileiro, um período em que nós vamos ter o início de significativas mudanças que irão ali influenciar, ou seja, já trazem uma prévia do que será o movimento modernista aqui no Brasil. Então, o que foi o pré-modernismo? Apresentando o nosso texto, vamos aí à leitura. O pré-modernismo, o período literário conhecido como pré-modernismo, situa-se aproximadamente nas duas primeiras décadas do século XX, precedendo o movimento modernista de 22. Na verdade, o pré-modernismo não corresponde a uma escola literária, mas sim a um confluir de escritores que, não correspondendo a nenhuma das estéticas de fins do século XIX, tiveram uma produção de impacto, apresentando novas vertentes estilísticas ou temáticas em nossa literatura. Pela leitura do texto, você pode perceber que o pré-modernismo foi exatamente esse período de mudança, certo? E um período em que nós vamos ter autores que trazem inovação e, em determinados momentos, que eles inovam, em outros eles estão ainda ligados a uma tradição literária anterior, ou seja, as correntes literárias lá do século XIX ainda, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, certo? Então, perceba que este período ele é influenciado também pelo contexto de produção. Então, qual foi esse contexto de produção? O que estava acontecendo no nosso país exatamente neste período do pré-modernismo? Então, a gente vai ter a consolidação da República no Brasil. É o primeiro momento, o primeiro fato em que nós vamos ter aqui influenciando este período, certo? Então percebo que o Brasil deixa de ser uma monarquia, se torna uma república, tivemos aí um processo de consolidação, tivemos diversas revoltas, mas ao fim a república se consolida, ou seja, ela acaba ficando e, claro, se estabelecendo como governo do nosso país. Também outro fato importante que influenciou a produção literária desse período foi exatamente a política do café com leite. Então percebam que nós vamos ter aqui o poder na mão de grandes agricultores, grandes latifundiários, aqueles que são donos de terras, certo? Produtores rurais. Percebam que nós vamos ter a política do café com leite em que políticos mineiros e paulistas alternam o poder, alternam um cargo de presidente, aí tendo o poder em suas mãos durante esse período. Então nós vamos ter essa política influenciando também aí o contexto de produção. Outro ponto importante, nós vamos ter aqui no norte, tínhamos o ciclo da borracha que trouxe grande riqueza para a região, principalmente para a cidade de Manaus. Percebo que ali pelo centro histórico da cidade nós temos marcas até hoje deste período, a construção do teatro, a urbanização, as ruas. Então percebo que tudo foi organizado, tudo aí nós vamos ter nesse período de riqueza, tanto que Manaus ficou conhecida como a Paris dos trópicos nesta época, neste período. Além disso, é importante salientar que nós tivemos poder, certo? Tivemos riquezas concentradas nas mãos de poucos. Então, a gente já tem exatamente uma visão de um país muito desigual. Enquanto nós tínhamos pessoas muito ricas, certo? Uma minoria, certo? Uma parcela muito pequena da população, nós tínhamos também uma desigualdade muito grande, evidenciando uma grande população, muitas pessoas com necessidades em condições até mesmo de miséria. E isso acabou se tornando pauta também das produções literárias, da escrita de alguns escritores durante esse período. E quais foram os escritores que se destacaram no pré-modernismo? Então, nós temos Augusto dos Anjos, que vai trazer a produção de poemas, certo? A produção lírica. Percebo que ele que vai escrever poemas nesse período se destaca devido
a sua temática e também ao uso de algumas palavras que até então não eram tão bem-vindas ou utilizadas em textos literários. São termos aí antipoéticos que ele vai fazer uso para fazer a expressão do eu lírico em seus textos, em seus poemas. Outro autor importante que nós temos também é Euclides da Cunha. Então, o autor de Os Sertões, ele vai trazer em seu texto exatamente a Guerra de Canudos, ali no livro Os Sertões, e percebam que ele vai evidenciar isso como uma história que vai contar uma versão diferente, um pouco diferente daquela que nós vamos ter com os livros oficiais, certo, da época. Então, observem também que nós vamos ter este autor aqui produzindo uma literatura, textos que vão evidenciar de realidades diversas no nosso país, certo? Principalmente uma realidade do sertão brasileiro. Certo? Na sequência, Lima Barreto também nós vamos ter este autor que vai escrever e vai produzir textos que vão trazer para a gente exatamente ali personagens, pessoas comuns do dia a dia, vai colocar na história, ou seja, personagens protagonistas como nós vamos ter aí a presença de funcionários públicos, do cidadão comum nas suas obras, ok? E também Monteiro Lobato, outro autor importante, bastante conhecido pelas obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que também se destaca neste período aqui pela sua produção de textos, contos, crônicas, como os livros, né? Urupês, Cidades Mortas, que vão ali evidenciar uma realidade, principalmente a decadência da região do Vale do Paraíba. Então, esses são os autores que se destacam. E o que é importante a gente saber em relação à produção desses autores? Que, em determinado momento, eles vão trazer algo inovador, vão apresentar algo inédito, certo? Que não era feito até aquele momento, mas em outros momentos ele vai estar ali muito próximo, muito ligado a uma tradição literária que já passou. As correntes literárias lá do realismo, parnasianismo, naturalismo e simbolismo, correntes ali do final do século XIX. Então percebemos que nós vamos ter inovações e vamos ter também uma ligação à tradição. É um período de transição, é um momento em que os nossos autores estão começando a mudar a forma de ver o mundo, de expressar a arte, e isso vai culminar até com o período modernista, ok? Então vamos focar o nosso olhar para o primeiro autor que nós vimos aqui durante a nossa análise, ou seja, durante a nossa apresentação dos principais autores, vamos olhar para Augusto dos Anjos. Então, gente, Augusto dos Anjos, ele foi um poeta brasileiro considerado um dos mais críticos de sua época. Foi identificado como o mais importante do pré-modernismo. Ele lançou o único livro, que foi intitulado Eu, e trouxe inovação no modo de escrever com ideias modernas, termos científicos, temática influenciada por sua multiplicidade intelectual. Então percebo que esse autor se destaca exatamente na produção de poemas, e ao se destacar, ele inova quando ele utiliza termos que nós podemos chamar de termos antipoéticos, como alguns autores costumam classificar. Termos, palavras que não eram tão utilizadas ali naquele período, certo? O mais comum era você utilizar palavras como uma conotação positiva para a escrita de textos, mas ele vem trazer palavras que aos olhos de muitas pessoas pode ter um tom negativo. Para que a gente possa compreender isso bem, vamos observar, vamos ler, na realidade, 2 poemas de Augusto dos Anjos para que a gente possa analisar e verificar como ele foi inovador e como ele foi ligado ainda a uma tradição clássica, certo? Então temos aí o primeiro poema, Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica
da Terra. Então observem que nós temos aí um texto, um poema que reflete exatamente a questão da brevidade da vida e o momento em que nós vamos ter ali a pessoa que se encaminha para o fim, ou seja, para a morte. E o texto, o eu lírico, faz uma reflexão exatamente sobre isso, sobre a vida breve e também sobre o fim da vida. Então a gente tem o eu lírico que é influenciado ali desde a sua origem, desde o nascimento, mas que já está ciente ali de que um dia ele irá ter um fim. E observem as palavras que são utilizadas na construção, na expressão dessa ideia, dessa reflexão em relação à morte. Então vamos voltar ao início do poema, vamos lá? Então observem aqui, gente, que ele começa o poema logo nos primeiros versos. Observem aqui, psicologia de um vencido. Então no título nós já temos a ideia de que alguém será vencido por algo. Alguém será vencido pelo quê? Pela própria morte, certo? Então o pensamento, a forma como ele pensa e reflete sobre esta morte. Olha só, ele se coloca como filho, e filho do quê? Do carbono e do amoníaco. Então perceba que são palavras aqui que não são muito comuns aparecerem em textos, em poemas. Nós, quando pensamos em poemas, geralmente as pessoas costumam remeter a palavras como amor, liberdade, paixão, certo? Mas aqui o nosso autor, Augusto dos Anjos, traz palavras diferentes, como carbono, amoníaco, certo? Monstro da escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, desde a origem, a má influência dos signos do zodíaco. Observem aqui nos outros versos, nesta próxima estrofe. Profundissimamente hipocondríaco, observem, este ambiente me causa repugnância análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Observe essas palavras, certo, que eu estou destacando. São termos antipoéticos que o nosso autor traz para o seu texto, para o seu poema. Já o verme, esse verme, gente, é o operário das ruínas, ou seja, é aquele ser que vai consumir a carne, depois que a pessoa partir, né? Então, esse sangue podre das carnificinas. Observem as palavras que ele utiliza no seu texto. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas com os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Olha só, inorgânica. Então, sem vida, certo? Que não é orgânico. Então, podemos perceber nesse texto a presença de palavras como carbono, amoníaco. Eu fiz aí uma mistura dessas duas palavras, mas vocês já perceberam. Carbono, amoníaco, inorgânico. Então percebam que são palavras que não são tão comuns em textos de autores aí desse período. Então, se você for procurar em textos parnasianos, em textos simbolistas, poemas que foram produzidos pelos autores daquela época ali que conviveram com Augusto dos Anjos, você não vai encontrar essas palavras. Então é algo inovador. Augusto dos Anjos inova exatamente no uso dessas palavras, na forma como ele expressa as suas reflexões no texto, certo? Porém, ele é um autor também que está ligado à tradição. Então ele inova nas ideias, ele inova no uso das palavras, certo? Mas ele ainda está ligado a uma tradição. E como a gente percebe essa ligação com a tradição? Na forma como ele constrói os seus textos. Então observem que o texto que nós acabamos de ler, gente, é um poema, certo? Que foi escrito no formato de um soneto. Então, observem aqui comigo. Trago outro poema que, assim como o anterior, é um soneto. E o que eu quero destacar aqui com vocês neste soneto? Olha só, versos íntimos. Observem que o soneto ele possui uma forma fixa, ele é organizado, a sua construção ela segue um padrão, ok? E esse padrão, quem é que costuma zelar por padrões, zelar por formas clássicas? Exatamente os parnasianos. Então observem que nós vamos ter um poema com 12 versos, certo? Um poema que se organiza em estrofes, olha só, 2 quartetos, 2 tercetos, né? Então, 2 estrofes com 4 versos cada e 2 estrofes com 3 versos, os tercetos, certo, gente? Então, observem que isso aqui é uma forma fixa. Essa é uma maneira fixa de construir sonetos, ou seja, poemas como este. Então, toda vez que você for pensar em soneto, você vai construir um soneto desta maneira. Então, ele segue um padrão
Ok? Então, ao utilizar essas formas fixas, essas formas clássicas, observem que Augusto dos Anjos aí já evidencia a sua ligação com o parnasianismo, com as formas mais clássicas de construir, de produzir textos. Então, no momento que ele inova, trazendo palavras que até então não estavam presentes no texto, utilizando temáticas diferentes aí dos outros autores, ele também está ligado à tradição por utilizar uma forma clássica, por utilizar formas fixas na produção dos seus textos. Então é exatamente isso. Em um momento ele inova, e em outro ele está mais ligado à tradição, ao clássico. Então a gente pode perceber isso, que Augusto dos Anjos é um autor pré-modernista exatamente por isso. Vamos ler aqui o nosso poema, Versos Íntimos? Então vamos à leitura dele. Observem. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão. Esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, poema de Augusto dos Anjos. Percebam, gente, que o nosso eu lírico reflete mais uma vez aí sobre uma temática, uma questão dos seres humanos, que é exatamente a ingratidão. E observe que essa ingratidão ela é comparada aí a uma fera, ao próprio ser humano, que acaba sendo uma fera ingrata, certo? Então percebam que essa ingratidão ela faz parte do ser humano, já que ele convive entre feras. Então a mesma pessoa que ali você pode ter feito algo bom por ela, pode ser aquela que um dia vai te apedrejar. Então essas reflexões a gente tem no texto. E observem o uso das palavras, como ele vai expressar isso dentro do poema, utilizando as palavras que vão caracterizar a inovação aí de Augusto dos Anjos. Então vamos lá ao nosso texto mais uma vez. Então colocando aí, olha, observem. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. A palavra quimera, certo? É um exemplo. Acostuma-te à lama. Observem também que se coloca aí nessa ideia do homem que vive uma terra miserável e olha só, ele convive, ele mora até entre feras. Então, morando entre feras, pode ser uma fera também. E olha só, afirmando isso, ele mora entre feras e o ser humano também sente o quê? A necessidade de ser fera. Então, é um ser por natureza ingrato, gente. E observem o que ele diz. Acostuma-te, acende um fósforo. Olha só. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Observem a palavra escarro. Palavra que não é comum, certo, nos textos dos outros autores daquele período, mas aparece aqui no texto de Augusto dos Anjos. E observem que, ao final, então ele coloca até uma reação também do próprio eu lírico perante a ingratidão, apedreja, né? Escarra na boca que te beija. Então observem que essas palavras que eu destaquei para vocês trazem exatamente aí palavras, a ideia dos termos antipoéticos, palavras que Augusto dos Anjos incorpora ao seu texto, nas suas temáticas, para falar sobre ingratidão, para refletir sobre a morte, e palavras que evidenciam aí a sua inovação na forma como ele expõe as suas ideias, como ele expõe exatamente a expressão do seu eu lírico ali nos nossos textos. Ok, gente? Então, já que compreendemos tudo isso, que foi esse período aí conhecido como pré-modernismo, ressaltando que ele não é uma escola literária, mas apenas um período de transição em que nós vamos ter autores que em determinado momento trazem algum tipo de inovação, mas em outros se mostram ligados a tendências anteriores lá de períodos e de escolas literárias como o realismo, parnasianismo, simbolismo, certo? Naturalismo. Então percebo que eles
Em determinado momento eles trazem inovação e em outros eles estão ligados às escolas anteriores. E Augusto dos Anjos, ele se torna inovador na temática, no uso de palavras antipoéticas em determinados termos para expressar, para colocar ali nos seus poemas, refletir sobre a questão da ingratidão, sobre a vida e tantas outras temáticas que ele traz, e outros ele se mostra ligado à tradição, porque os seus textos são construídos em formas fixas, em formas tradicionais e clássicas. Então ele é tradicional nesse ponto, ligado aí à tradição clássica do parnasianismo. Ok, gente? Então, dito isto, vamos encerrar o nosso momento aqui.